Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou o criador da linguagem de programação AI Scripter. Nesta aula de hoje, falarei sobre o comando datacop file memory, né? Ou podemos pronunciar também datacop file memory. Tá? Então, o comando datacop file memory, tá? É um comando que copia dados, né, da memória de arquivos CI, que é um tipo de memória gerenciado e manipulado pela linguagem AI Scripter, né? Então ele copia todos os dados que estiverem contidos na memória de arquivos, né? E envia para a área de transferência do Windows. Tá? E aí, com esses dados estando na área de transferência do Windows, o usuário pode colar esses dados em qualquer parte do sistema, em qualquer aplicativo, no Word, no bloco de notas, né? Ou seja, como é padrão, né? No uso do sistema Windows, tá certo? Eu demonstrarei aqui como funciona esse comando, né, com alguns outros comandos complementares aqui, eu já explicarei. Deixa eu só aumentar mais um pouquinho ainda o tamanho da fonte que eu acho que dá. Então aqui é o seguinte, olha só, nós temos o comando, eu coloquei aqui um bloco de comando que é o alloc memory, né? O que eu estou fazendo aqui nesse comando alloc memory? Eu estou atribuindo uma informação, uma sequência de dados, né, na unidade de memória 1. Tá? Então, na unidade de memória 1, que é a memória CI, no caso, a memória padrão, eu estou associando essa sequência de dados. Poderia ser uma outra palavra? Vamos colocar aqui assim, ó, teste, né? Vou colocar bem grande aqui. Teste, oh meu Deus, teste de cópia, vou colocar bem assim, né? Cópia para a área de transferência. Muito bem. Então aqui eu tenho uma frase, né? Teste de cópia para a área de transferência. Ok. Então eu estou neste momento, nesse bloco de comando, então, eu estou atribuindo essa linha de texto, né, a essa unidade de memória. Estou colocando essa linha de texto, então, dentro dessa unidade de memória que é a unidade 1. Tá certo? Depois, em seguida, eu uso outro comando aqui, que é o transmemory file full. O comando transmemory file full transfere todos os dados, então, que estiverem, né, na memória de arquivos, CI, certo? Ah, desculpe, na verdade, eu me enganei. Esse comando aqui, o transmemory file full, ele transfere os dados que estiverem na memória padrão da linguagem iScripter, que é a memória CI. No caso, essa unidade de memória aqui, por exemplo, né, a unidade 1, ela é um tipo de unidade de memória CI, de memória padrão, tá? Então, esse comando transfere todos os dados que estiverem na memória padrão para a memória de arquivos CI, para a memória de arquivos. Como eu já expliquei em outra videoaula, né, a memória de arquivo CI é como se fosse uma sacola, onde nós podemos colocar lá uma massa de dados dentro dela, tá certo? Só para exemplificar melhor, nós temos dois tipos de memória, então, né, eu explico isso em outros vídeos, né, da linguagem iScripter, mas eu vou colocar aqui. Então, nós temos a memória CI e nós temos a memória, né, vamos lá, só errei aqui, a memória de arquivos CI. Né? Então, essa aqui é a memória padrão, né, ó, a memória CI aqui é a memória padrão da linguagem AI Scripter. Tá? Então são dois tipos de memória. Memória CI, que é a memória padrão, e a memória de arquivo CI, que é a memória que não trabalha com unidades. Né? Você não identifica essa memória por unidades, você simplesmente coloca dados lá e recupera esses dados como se fosse uma sacola. O que é possível fazer em algumas situações é acessar as linhas de texto, né, de dados que estiverem dentro dessa memória. Tá certo? Mas, para trabalhar com unidades, né, particionadas de memória, divididas, nós trabalhamos com esse tipo de memória aqui, ó, unidade de memória CI. Então, aqui no comando alloc memory, né, quando eu defino essa unidade aqui de memória, a unidade 1, por exemplo, ela é do tipo padrão, memória CI, porque estou trabalhando com unidade de memória, né? E a memória de arquivo CI, que é a outra, que é a grande sacola, né, que eu disse que é onde nós podemos colocar uma massa de dados, ela é a memória que receberá os dados, né, transferidos por este comando aqui, ó, o transmemory file full. Então, esse comando aqui, ele transfere da memória padrão, né, os dados que estiverem nessa memória aqui, ó, memória padrão, que é a memória CI, todos eles, né, todos os dados, diretamente para a memória de arquivo CI. Tá? Então, esse comando aqui está transferindo todos os dados dessa memória para esta memória aqui, ó. Certo? Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou excluir aqui esse comentário. Ok. Depois que esse comando, então, transferiu os dados, né, para a memória de arquivos,
temos aqui um comando, que é o tema da aula, né, dessa aula, que é o data copy file memory. O data copy file memory, ele fará o quê? Ele copiará os dados que estiverem dentro da memória de arquivos, como eu já expliquei, né, na sacola lá, que estiverem dentro da sacola, ele pegará os dados que estiverem na sacola lá, e copiará, fará uma cópia deles diretamente para a área de transferência do Windows, tá certo? E a partir daí, né, a partir dessa área de transferência, que é padrão do Windows, é possível então, como eu já disse no início da aula, colar o conteúdo copiado em qualquer aplicação do sistema, tá certo? Em qualquer janela, editor de textos, até em um campo de uma página da web, né, dentro de um site, tá? Nesse momento, o que será transferido, né, o que será colocado na área de transferência do Windows aqui pelo comando data copy file memory, será exatamente essa linha de texto, né, que eu estou atribuindo à unidade 1 de memória, tá certo? Então, teremos esse texto aqui, quando eu colar, né, quando eu simular aqui o comportamento do usuário e colar alguma coisa em uma aplicação do Windows aqui, eu estarei colando esse texto aqui, depois que eu executar esse programa, é claro. Né, depois que eu executar esse programa, então esse texto estará na área de transferência do Windows e eu poderei colar esse texto em qualquer parte aí do sistema, tá certo? Veremos então se funciona? Vamos ver? Clicarei aqui no botão executar no canto superior direito do meu editor de códigos, tá? Cliquei. Então, após iniciar, né, eu iniciarei aqui, clicarei em Yes. Quando eu confirmar, a execução do programa será muito rápida, né, porque é um programinha muito simples. Ele só executará essas ações e já abortará a execução do programa, né? Então, não será perceptível, né, o processamento, porque é muito rápido, né? Eu acredito que ele, na verdade, não é tão rápido assim, né? Ele executa umas tarefas aqui, algumas tarefas operacionais, mas são simples, né? E depois ele aborta a execução do programa, tá certo? Então vamos ver o que acontece. Clicarei em confirmar e vamos aguardar. Veja que ele terminou a execução, né? E agora veremos. Vamos fazer um teste. Abrirei aqui uma outra cópia do bloco de notas aqui no Windows, né? E tentarei colar o conteúdo. Vamos ver se veremos então se ele realmente fez a cópia do conteúdo que estava lá na memória de arquivos, né? Eu colarei aqui o conteúdo atual da área de transferência do Windows, veremos. Vamos lá para cima, acho que ele rolou a tela para baixo. Não funcionou. Ele colou aqui um outro texto, né? Um outro texto de um teste anterior que eu estava fazendo, tá certo? Mas na verdade esse comando funciona dessa maneira, tá? Na verdade ele colaria, né? Não deu certo porque eu cometi algum erro aqui, né? E copiei esse texto, um texto anterior, né, a esse exercício, e deixei esse texto na memória do Windows, tá? Mas na verdade não há necessidade de que eu execute esse programa novamente, tá certo? A ideia é essa, né? Então o texto, se eu não tivesse feito alguma coisa errada, o texto apareceria aqui, né? Aquele teste de cópia, aquela frase que eu coloquei aqui, ó, ela apareceria no bloco de notas após ser colado lá a informação, né? Após dar o comando colar, apareceria lá, tá certo? Então é isso que eu tinha para mostrar na aula de hoje, o comando data copy file memory, tá? É para isso que ele serve. Então, apesar do meu teste não ter funcionado, tá? Saiba então que esse comando funciona dessa maneira. Se você utilizar corretamente, né, você poderá então transferir conteúdo da memória de arquivo CI para a área de transferência do Windows. Tá bom? Por favor, aprenda mais sobre a linguagem AI Scripter, né, no canal da Inteligência Computacional, assistindo os outros vídeos, né, dos outros comandos da linguagem. Tá bom? Muito obrigado então e até a próxima aula.